Continuamos a falar sobre o Observatório Português de Gestão de Projetos, uma criação da APOGEP do ano 2020, e a tentar explicar como é que podemos obter sinergias entre a academia, as empresas e as associações profissionais na área de gestão de projetos com esta iniciativa e este órgão criado pela APOGEP. Continuamos a acompanhar a intervenção feita no Congresso Nacional de Gerenciamento de Projetos do Brasil, em julho de 2021. Vamos à segunda parte do vídeo e eu já regresso. Vamos falar do nosso observatório. Não é? Bem, eu começaria com esta expressão do Papa João Paulo II, não é? João Paulo II disse que o futuro começa hoje, não amanhã. E embora pareça haver aqui uma pequena contradição, na verdade, a preparação do futuro, aquilo que vai ser o futuro, vai ser determinado pelos nossos gestos hoje. E a verdade é que nós não tínhamos, até ao momento, indicadores fiáveis sobre como é que era a gestão de projetos em Portugal. Se quiséssemos representar isto de uma forma de retrato, eu pegaria nesta foto de Lisboa, que eu acho lindíssima, do Nuno Trindade, e que nos ilustra um bocadinho o que é que nós sabemos sobre a gestão de projetos em Portugal. Nós não sabemos quantos profissionais temos, nós não sabemos os níveis salariais, não sabemos qual é a formação de base das pessoas, não sabemos onde é que existe mais necessidade e onde é que o mercado está saturado. Não sabemos quais são as expectativas de evolução, porque não existe uma carreira estabelecida. Nós temos dificuldade em perceber quantos é que são certificados, porque existem várias entidades que certificam competências e, portanto, quando chega ao fim do dia, a ideia com que ficamos, muito honestamente, é, apropriando das palavras do Peter Drucker, que se nós não temos dados, não conseguimos gerir. E se nós não conseguimos ter dados, nós não conseguimos implementar um plano de longo prazo que seja suficientemente bom para nos tirar daquilo que eu chamaria, de forma um bocadinho abusiva, como sendo um marasmo da incapacidade ou a incapacidade de gerir e de potenciar a gestão de projetos. Não vos estou a falar sobre vender a gestão de projetos enquanto um instrumento importante para o desenvolvimento do país, das empresas, para gerir a mudança, para implementar os dinheiros que vêm da União Europeia. Não. Isso é claro. E isso corre boca a boca na sociedade portuguesa e cada vez mais. A questão é como é que nós conseguimos ter uma capacidade de pilotagem estratégica e de nós, como Associação Portuguesa de Gestão de Projetos, como é que conseguimos ter os KPIs adequados para perceber o que é que está a acontecer no nosso território, em Portugal, primariamente, e perceber quais são as necessidades, o que é que os nossos associados precisam, o que é que as pessoas que não são nossos associados precisam, o que é que as empresas precisam, quais são os setores onde a gestão de projetos é mais forte, quais são os setores onde, não sendo tão forte, tenta-se perceber quais são as razões pelas quais não é tão forte. Isso, na verdade, é algo que nos preocupou desde o início do mandato. E por isso lançamos o projeto de estabelecimento, de criação do Observatório Português de Gestão de Projetos. O objetivo geral era não só estabelecer o observatório, mas fazê-lo em forte ligação com a academia e com a indústria. Porquê? Porque, não sei se a expressão existe no Brasil, mas em Portugal nós usamos a expressão torre de marfim, ou seja, criar algo que está isolado e não serve para nada. E nós não queríamos criar uma torre de marfim adicional. Não queríamos ter uma coisa que servisse para mais 3 posts no LinkedIn e no Facebook e para mais 2 mailings. Não era esse o objetivo. Era criar um instrumento que nos permitisse efetivamente endereçar as preocupações que vos falei há pouco de falta de conhecimento e de falta de ter um index que nos permita avaliar a evolução da gestão de projetos em Portugal. E para isso existem duas âncoras fundamentais. Uma delas é a academia, as universidades, e por outro lado a indústria. E quando falo aqui indústria, falo de forma global, a economia, se preferirem. Porquê? Porque, na verdade, o conhecimento que nós geramos nas universidades só faz sentido quando é aplicado para a economia. Os nossos alunos são treinados, saem exímios na sua matéria, mas depois vão aplicar isso no mercado, porque é aí que se rentabiliza o investimento. A nossa capacidade produtiva, de inovação, tudo isso, está aí, está no segredo da ligação entre a academia e a indústria. E, portanto, o Observatório quer ser mais do que
um epíteto, muito mais do que um nome, uma esfera de ligação para aproveitar e para criar sinergias entre a APOGEP, enquanto Associação de Gestão de Projetos, a academia e a indústria. Definimos alguns objetivos específicos que partilho convosco. O primeiro é a criação de um relatório anual sobre gestão de projetos em Portugal. O tal ponto-chave e que foi o ponto de arranque. Mas precisamos mais do que isso. E então criamos como segunda linha, como segundo objetivo, estimular a criação de conhecimento na área de gestão de projetos, entenda-se. Como é que fizemos isso e como é que estamos a fazer isso? Bem, primeiro porque os professores que estão associados, e já vos vou dar alguns números sobre isso, os professores que estão associados ao observatório estão a orientar alunos em teses de mestrado e de doutoramento sobre gestão de projetos. Esses trabalhos vão alimentar um repositório que estará disponível para a comunidade para que assim possam, por um lado, mais facilmente ter acesso ao conhecimento, por outro lado também, quem sabe, criar um efeito bola de neve e podermos ter mais trabalhos a serem feitos nesta área e perceber que isso também dá alguma visibilidade às pessoas e as pessoas também trabalham para ter visibilidade. Portanto, o Observatório será, pelo efeito de bola de neve, esperamos, também um estímulo à criação de mais conhecimento nesta área. E depois também tornar o Observatório um hub de conhecimento gerado e de ligação entre universidades, escola, universidades, indústrias e associação. Porquê é que isto necessita ser feito? Porque tipicamente cada universidade em Portugal trabalha com uma zona de influência. A Universidade do Minho, que vos vou falar um bocadinho a seguir, trabalha muito com a zona norte do país. A Universidade de Évora trabalha muito com a zona centro-sul. A Universidade de Lisboa trabalha muito com a zona da capital. E não temos a interoperabilidade, por assim dizer, geográfica de ter normalmente universidades do norte a trabalhar com empresas do sul ou das ilhas. E queremos ter isso. E achamos que o Observatório pode ser esse hub de investigação, de trabalho no terreno, de estudo de casos. Por último, aqui uma parte que também é importante, embora relativamente aos outros três, secundário. O nosso primeiro desafio foi encontrar alguém que fosse suficientemente sólido, audaz e, perdoe-me, louco, para aceitar o desafio de ser a coordenadora deste novo projeto. E é com grande orgulho, deixem-me dizer, que a doutora Anabela Terezo, que é docente na Universidade do Minho e já é com uma longa carreira, mais de 25 anos, e que é diretora do mestrado de gestão de projetos de engenharia nessa mesma universidade, aceitou ser a nossa coordenadora e também a nossa gestora de projeto. Os pontos fortes: primeiro, profundo conhecimento da área da gestão de projetos; segundo, vasta experiência na ligação indústria-academia, que era uma coisa que nós precisávamos e queríamos ter, e que não é assim tão fácil haver alguém com um profundo registro académico que também tenha este conhecimento e esta experiência, e depois que tenha experiência naquilo que é normalização internacional, e a professora Anabela também tem. Portanto, foi muito bom conseguirmos que ela fosse a nossa coordenadora. A discussão seguinte foi: e qual é a metodologia que vamos aplicar? Bem, ocorrerão várias siglas. Optamos por usar o PM Square. O PM Square é a metodologia aprovada pela União Europeia. É verdade que o fizemos um bocadinho devido ao contexto. Somos um país europeu e grande parte daquilo que é o desenvolvimento futuro da gestão de projetos na Europa passa pela adoção, direta ou indireta, rápida ou lenta, da metodologia que a Comissão Europeia desenvolveu ao longo dos últimos anos. E existe também uma outra vantagem, é que é uma metodologia que é suficientemente rápida e suficientemente passo a passo para que mesmo pessoas com menor experiência possam usá-la e possam usá-la de uma forma confortável e sem terem muita dependência de outros. Portanto, a decisão foi clara, temos algum apoio da União Europeia nisso e já vão ver um dos resultados mais à frente deste esforço e desta iniciativa que tivemos de optar pelo PM Square. Um dos resultados da aplicação é este modelo de governo. O modelo de governo tem a mim como Project Owner, o Business Manager é o professor Paulo Sousa, que também dá aulas neste momento na Universidade do Minho, e depois do lado
do Solution Provider e Project Manager temos a professora Anabela Terezo. Queria-vos salientar que dentro da Apogep nós temos steerings mensais de acompanhamento dos projetos e, portanto, esse é o Appropriate Governing Body que está ali e que junta, penso que também é importante neste âmbito de partilha, não só a direção da Apogep, mas também a direção da Young Crew, da Associação de Jovens. E nós temos feito este trabalho, que é o trabalho de tratar e trazer para a mesa, para as decisões estratégicas, não só os decanos da gestão de projeto, não só as pessoas com mais experiência e mais antigas, mas também os jovens, e dar-lhes igual voz, igual direito de opinar e de decidir connosco. Isto porque nada é óbvio e as decisões em ambientes complexos ficam enriquecidas quando mais pessoas com visões diferentes, com formações diferentes, participam nas mesmas. Okay? Esta é a equipa do Observatório, diga-se que é a equipa inicial, entretanto tivemos um reforço que não está aqui, mas pronto. Já agora, as bolinhas, e para quem fique curioso, tem a ver com aquela legenda que usamos na monitorização no steering, em que monitorizamos cada um dos recursos de cada um dos colaboradores e os classificamos entre motivado, menos ativo e precisa de mais apoio. E pronto, tínhamos aqui no caso 2 pessoas no início ainda estavam em exames, a Catarina e a Carolina, e que por isso estavam a contribuir menos para o projeto, mas foram coisas que entretanto até foram resolvidas. Reparem também, por favor, que esta é uma equipa que, mais uma vez, tem pessoas de diferentes idades, diferentes formações, e é uma equipa que tem, não os contei, mas acho que 50% ou mais de 50% de mulheres, o que também muito nos orgulha. Mas deixem-nos falar do plano de projeto e da timeline. Bem, o projeto começou em outubro do ano passado e a primeira fase foi a fase do anúncio do projeto, de agregarmos as primeiras entidades da academia, de prepararmos os planos de dissertação para os alunos que iam trabalhar projetos relacionados com o observatório, e isso foi uma coisa que ficou fechada em janeiro. Depois, e até junho, portanto, coisas que também já estão feitas, submetemos um paper com aquilo que é a fase de iniciação do projeto e que irá ser comunicado daqui a uns meses. Fizemos o lançamento das nossas redes sociais porque percebemos, e acho que é assim no mundo inteiro, que a comunicação via redes sociais é poderosíssima e alavancadora do valor que produzimos, e lançámos o inquérito como gerimos os nossos projetos. E já vos vou dizer no fim como é que podem ter acesso também ao material que daí resultar. Aquilo que temos pela frente. Bem, em princípio, dia 1 vai ser o nosso site. Em princípio não, vai acontecer mesmo. Durante o mês de setembro vamos ter um relatório anual produzido já, a primeira versão. Vamos ter a revisão sistemática de literatura preparada como paper também para ser divulgada à comunidade. E a partir de outubro começarão a ser discutidas as dissertações e serão disseminados os resultados do observatório. Em dezembro espera-se começar a lançar um conjunto de novos artigos científicos sobre a nossa experiência, tentando partilhar assim com a comunidade, quer científica, quer não científica, as dores e os resultados deste caminho que de facto é, diria, original pelo aquilo que já vos partilhei. Deixo-vos aqui um diagrama com os nossos stakeholders. E isto para perceberem que existe um foco muito grande, por um lado, naquilo que é a Apogep e aquilo que são as entidades que orbitam na Apogep, por outro lado, nas instituições de ensino e nos investigadores, mas também um foco muito grande nos estudantes de gestão de projetos, ou prospectivos estudantes, talvez até podia ser também um balão adicional, porque nós queremos não só cativar e potenciar aquilo que já temos com os estudantes que estão neste momento a trabalhar connosco, mas também encaminhar outros para este caminho e ajudá-los a ter mais competências na área de gestão de projetos. E depois as empresas que vão beneficiar daqui, porque vão ter os seus casos de estudo trabalhados por universidades de referência, porque vão ter técnicos mais bem preparados e mais capazes nos seus quadros, porque vão ter visibilidade, porque obviamente esta comunicação gera visibilidade e, portanto, é aqui um cenário de win-win entre todos. Mas deixem-me-vos dar alguns números sobre aquilo que já fizemos até agora. Bem, para já temos 5 teses, 4 dissertações e uma tese, assim é que está certo,
4 dissertações de mestrado a correr neste momento, uma tese de doutoramento. Lançámos o primeiro inquérito nacional de como gerimos os nossos projetos. Dia 1 de agosto teremos o observatório. Já temos um artigo submetido para a Project Man, que é uma conferência que existe em Portugal, mas uma conferência internacional reputada na área de gestão de projetos. Temos um segundo em preparação. Estamos a preparar um inquérito sobre PMOs versus PSOs, que é uma questão mais de semântica. E coisas que nos orgulham sobremaneira. Por um lado, temos 38 investigadores de doutorados parceiros dentro do Observatório neste momento. Um número muito significativo, considerando aquilo que é a dimensão de Portugal. Temos neste momento 17 instituições de ensino superior que já são membros do Observatório. Isso quer dizer que mais ou menos 25% da rede universitária em Portugal faz parte do Observatório. A nossa equipa core tem neste momento 11 pessoas, o que nos dá alguma resiliência e nos permite não ficar reféns, pegando um bocadinho daquilo que disse o orador anterior, não é? Porque as pessoas trabalham e temos uma lógica de trabalho cooperativa e muito em rede, o que permite que toda a gente saiba sobre tudo, e isso dá-nos alguma resiliência. Temos cerca de 50 empresas associadas via Apogep e vamos lançar o Repto para que outras que não são associadas à Apogep possam também associar-se ao observatório. Já tivemos 4 apresentações públicas, 2 nacionais, 2 internacionais, sobre o observatório, e uma das coisas que mais me orgulha é termos sido abordados já por 4 países europeus, a Croácia, a Espanha, a Polónia e a Sérvia, para a criação de uma rede internacional, uma rede europeia de observatórios de gestão de projetos. E o que é que eles nos pediram? Que nós lhe emprestemos o conceito, que cedamos o conceito a eles, para que eles possam implementar localmente e para que possam fazer ponto connosco. No caso de Espanha, pediram adicionalmente que fizéssemos um índice ibérico e um inquérito ibérico, o que é fantástico, considerando que temos 9 meses de atividade neste momento. Agora, o que é que perguntamos no inquérito? Não é? Às vezes e que perguntas vamos fazer? Bem, nós começamos pela questão que é mais ou menos óbvia da demografia, não é? Idade, cidade, género, essas coisas que são mais ou menos banais. Depois a distribuição geográfica, para percebermos onde estão os nossos profissionais. Procuramos saber a dimensão e a área de atividade das empresas nas quais estão os nossos profissionais a trabalhar. Quais as certificações que são detidas, quer individuais, quer organizacionais, e qual o seu estado, se são mantidas, se foi uma coisa episódica, não é? O número de profissionais que existem em cada uma dessas empresas e que sejam profissionais na área de gestão de projetos, não só gestores de projeto, mas associados. Quais as metodologias que são usadas? Quais as ferramentas? Qual o nível de maturidade? E o que é crítico, que é, e acho que no mundo inteiro, que é saber o nível salarial, quanto é que recebem os nossos gestores de projeto, não é? É uma pergunta nunca feita anteriormente em nenhum inquérito e estamos, portanto, muito expectantes, diria mesmo muito expectantes, quanto àquilo que é o resultado deste inquérito. Provavelmente iremos divulgar estes dados de forma parcelada, não vamos divulgá-los todos ao mesmo tempo, até porque, como percebem, há aqui uma imensidão de coisas para trabalhar e para estudar e para avaliar, mas iremos fazê-lo após o verão e também já vos vou partilhar como. Como aconteceu no primeiro vídeo sobre o Observatório, deixo-vos aqui os contactos e as referências para o Congresso Nacional de Gerenciamento de Projetos Brasil, organizado pelo Wagner, grandioso Wagner, um grande abraço desde Lisboa, assim como a indicação de que poderão ter acesso às gravações dos anos anteriores ou deste mesmo ano, ou começar a fazer planos para participar ou patrocinar o evento do ano que vem. Aqui ficam os links também para poderem fazer isso, quer os do Congresso Nacional de Gerenciamento de Projetos, quer também os links para o site da Apogep e para as redes sociais do Observatório. E ainda o incentivo de, caso queira vir colaborar connosco na Apogep ou no Observatório, não hesite, contacte-nos, estamos abertos a todos aqueles que estão interessados em fazer desenvolver a gestão de projetos em Portugal e em toda a lusofonia. Obrigado por ter assistido a este vídeo. Deixo o repto de que possa ver os outros vídeos que estão no canal e aqueles que vão saindo.
Estou a tentar fazer uma sequência semanal, não prometo que vai acontecer sempre, e também que se ligue a nós e a todos aqueles que assinam o canal nas redes sociais para que possamos criar uma rede e possamos assim nos ajudar e crescer mutuamente.